Fala Dev, iniciamos o segundo vídeo sobre comunicação para devs. Nessa segunda aula eu vou trazer sobre comunicação no trabalho. O nosso segundo ponto, basicamente, vamos abordar como que a gente pode ter uma boa comunicação dentro do ambiente de trabalho, ou como que a gente pode se comunicar melhor com líderes, pessoas ali, team members ou colegas de trabalho, seja outras áreas ou na mesma área que você. Entender como ouvir e trazer comunicação para cada tipo de pessoa, tá? Então, nossa aula tá imperdível, eu quero compartilhar isso daqui com vocês. Iniciando pelo primeiro ponto, que é um ponto muito incomum, é uma dúvida incomum em muitas pessoas, mentorados meus, inclusive, trazem muitas essas dúvidas. Reuniões, como que você deve se comunicar, tá? Você deve, independente do seu nível, tá? Júnior, pleno ou sênior, você deve comunicar primeiro dentro de reuniões de forma clara, de forma, se você está dentro de uma reunião presencial, se apresente de forma ali, não sei se o ambiente é formal ou informal, mas entenda isso e se apresente de acordo com o ambiente. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, tá? Entender o ecossistema, isso daí é a lei número um, se você vive em comunidade, é entender a comunidade na qual eu estou, como eles se comportam, como que é a questão ali de reunião, as pessoas, se for no formato remoto, elas abrem a câmera, isso daí é uma coisa típica, não típica, eu posso abrir a câmera, isso é melhor, tá? Eu recomendo, na maioria das vezes, abrir a câmera se for em reunião em formato remoto, porque eu expliquei no primeiro bloco ou na primeira aula sobre a porcentagem das áreas da nossa comunicação, ou seja, eu comunico, porém há algumas partes dela que complementam isso, não é só o meu conteúdo, é basicamente o tom da minha voz, a minha expressão corporal. Então, se eu coloco ou eu tiro o vídeo aqui, eu perco muito dessa comunicação, tá? Então, é importantíssimo a gente saber se comunicar em reuniões. Primeiro ponto, sua voz tem um rosto, é o que eu queria trazer. Depende, tem muitas reuniões que é muito importante, você deve abrir sua câmera. Eu sei que às vezes você é introvertido, ou você é tímido, ou tímida, não tem problema, pensa que você só precisa reportar ali dentro de uma reunião específica com o seu líder, algo um pouco mais humanizado. Ele precisa entender, às vezes, quais são as suas emoções, se você está feliz ou se não está feliz. É muito importante você trazer isso dentro de um espaço ali onde isso pode ser visto em real time, tá? Então, sua voz tem um rosto, é importante ele aparecer? Eu recomendo na maior parte das vezes. Tem reuniões que às vezes tem muitas pessoas, o foco é uma outra pessoa ali apresentar, talvez não seja necessário, tá bom? Mas se é algo que você precisa dar os seus 2 centavos, falar um pouquinho, ou é importante você estar presente ali, mostrar que está presente, abra a câmera. Combinado? Segundo ponto, anote os pontos importantes. Isso daqui foi aprendizado que eu levo para a vida. Eu entro numa reunião, se eu estou dirigindo aquela reunião, se eu sou a pessoa que estou guiando aquela reunião, principalmente, eu vou tomar nota do que foi falado naquela reunião. Hoje a gente já tem inteligência artificial que faz isso para nós, tá? Eu mesmo utilizo aqui dentro da minha mentoria. Gravo ali e depois ela faz uma síntese para mim dos principais pontos, o que foi falado, como foi falado, e eu endereço isso daí, caso haja itens de ação. Mas se você, da moda antiga, e tá tudo bem também, anote na mão, anota assim todos os tópicos, ou ali digitando mesmo, tá? Digite e enderece os pontos, porque é muito comum a gente sair de uma reunião e nem saber para quem ficou o que, se há algum to-do list, se algo vai ser cobrado algum ponto, se há alguma data para ser cobrada, e se houver, saiba o nome, então deixa direcionado para a pessoa ali, que isso foi um ponto que me ajudou muito. Depois eu comecei a entrar ali nas reuniões muito mais assertivos, quando eu soube e entendi que eu precisava sair com uma ata dali, direcionado. E se você não é a pessoa que está direcionando, faça também. As pessoas vão se surpreender positivamente, tá? Às vezes tem alguém já fazendo, mas não custa nada. Isso daí é muito legal até para você reforçar pontos importantes da reunião. Combinado? Então isso é muito legal e eu queria compartilhar isso daqui com vocês. Segundo ponto, se comunicando em cerimônias. Paulo, eu trabalho numa empresa de tecnologia que utiliza cerimônias. Se você é do Agile ou do Scrum ali, tem algumas cerimônias conhecidas na nossa área que é do Agile, que é a daily, a retrospectiva, a demo, e eu quero falar sobre cada um rapidamente para você, tá? Onde é legal abrir, o que é legal falar em cada uma delas. Para mim,
né, trazendo aqui dentro dos últimos, sei lá, 4 ou 5 empresas, não mais, acho que 6 últimas empresas que eu trabalhei, eu usei ágil, né, eu trabalhei ali, então tinham essas cerimônias, tá? Daily, retrospectiva, demo. Quais os formatos que mais funcionaram dentro desse aspecto, dentro desse tempo de vivência meu, e também observações de colegas ali, tá? Tem pessoas que são contra daily. Eu, particularmente, não sou contra totalmente, né? Se o time tá bem acertadinho, tá? Se ele tá bem ajustadinho, todo mundo consegue dar um update de forma assíncrona, que eu acho muito difícil a princípio nos times, né? Isso daí é um ponto muito importante onde a gente pode melhorar a comunicação. Se a comunicação do time tá redonda, aí sim eu acho que dele pode ser a cada 3, 4 dias ou semanal, dependendo da maturidade do time. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Às vezes tem pessoas que são novas no time, tem pessoas que trabalham de forma diferente, tá? Então, daily é um jogo rápido, galera. Daily, pra quem não sabe, é normalmente 15 minutos, são 15 minutos onde as pessoas do time ou as pessoas da squad precisam falar o que fizeram, né? O que foi feito, o que vão fazer e se tem algum bloqueio. Só isso. Além disso, cara, puxa depois da daily, vai bater um papo no off ou vai bater no particular. Ah, eu quero falar com o PO, eu quero contar a historinha da carochinha que não vai ser na dele. Não seja a pessoa que bloca dele. Não seja a pessoa que para dele, tá? Então, daily é jogo rápido. Então, o conceito da daily é stand-up daily, ou seja, fazer uma reunião stand-up, de pé, rápida, jogo rápido. O que você fez, você precisa de ajuda e o que você vai fazer hoje. Ponto, é isso. Perfeito? É importante você abrir a câmera? Depende. Aí vai muito do conceito ali do seu time. Tinha vezes que, por exemplo, trabalhei em empresas que não era importante eu abrir na dele, e tá tudo bem, tá? Tinha vezes que era importante. Eu puxava ali como tech lead, eu e outros, a tríade junto comigo, team leader e um product owner, a gente abria, puxava a galera, enfim, interagia muito com a galera, porque a gente precisava se comunicar de forma 100% assertiva ali, tá? Então, daily talvez não seja interessante abrir a câmera, mas entenda, seja rápido, seja coeso ali no que você vai falar e seja direto, beleza? Retrospectiva, participação ativa, não tem segredo. Seja a pessoa que participe, seja a pessoa que tá ali, conversa, se for preciso, abra a câmera, não sei como é também dentro dos times. Se for formato remoto, abra a câmera e participe ativamente. Se você tá presencialmente, principalmente, não deixa aquele climão, só o PO, a team leader ali puxando, né, essa frente e o time no marasmo, enfim, aquele silêncio, aquela falta de comunicação. A retrospectiva é um ponto muito importante para você trazer o que funcionou e principalmente o que não funcionou dentro da sprint, ou seja, dentro desse tempo de trabalho, tá? Então use isso com sabedoria. Se você é um líder, principalmente, otimize e engaje as pessoas a falarem dentro da retrospectiva, tá? Isso vai tornar a retrospectiva muito mais dinâmica e dê espaço para os outros falarem também. Não seja a pessoa fominha, sai falando e esquece dos outros, tá? Dê espaço e chame as pessoas para participar junto, perfeito? Outro ponto é sobre a demo, ou seja, demonstração, participação estratégica. Para quem participou já de demo, ali eu atuei em uma grande empresa, no caso o Itaú, e a gente tinha demo dentro do nosso time e tinha ali trimestralmente para a comunidade como um todo. Quando você atua numa empresa grande, é muito importante você participar ativamente dessas demos, ou seja, mostrar o que você trabalhou, o que você fez, como que foi feito, tá? Eu como tech lead, eu apresentava a maioria das demos, mas eu trazia e dava espaço para os devs, as devs ali do time, seja back-end, o mobile, o designer, eles trazerem os pontos que eles atuaram dentro do projeto, dentro aí do trimestre, dentro da sprint, tá bom? Isso para mim era muito importante, então além de eu dar espaço, eu apresentava também. Então eu não só dava espaço, eu não só dava ali, né, o palco para a galera conseguir mostrar o trabalho, eu também puxava isso, apresentava, mostrava o que eu tinha feito, né? Geralmente trazia ali uma visão um pouco mais estratégica do tech lead, onde a gente estava, para o que a gente entregou e para onde a gente vai. Então, além das tarefas do dia a dia deles, que é o que o pessoal vai entregar, qual que é a visão do líder técnico? É adiante. Então a demo é esse espaço, tá? Seja estratégico, participe da demo e você vai ver que isso pode te abrir muito espaço. As pessoas podem ver o seu trabalho,
ver ali a qualidade do que você faz. Não basta só você fazer, não adianta só você desenvolver quietinho no seu canto aí. Se você não demonstrar, poucas oportunidades boas chegarão até você, tá bom? Então eu quero deixar esse recadinho e essa dica importante. Outro ponto importante aqui, terceiro ponto, é apresentando o seu trabalho. Falei ali sobre a demo e eu quero já puxar esse gancho. Falando no plural, se você é um tech lead ou se você é uma pessoa que está apresentando um trabalho onde teve mais pessoas envolvidas, primeiro ponto, não seja a pessoa egocêntrica que é tudo você. Você fez, você atuou, só você sabe, só você resolveu, porque a gente sabe que a maior parte das vezes não é só uma pessoa que resolve os problemas, tá? Geralmente tem uma equipe envolvida, são mais pessoas envolvidas. Então, quando for falar, lembre-se do plural, nós, o time, nós como equipe, tá? Principalmente se você for um líder. Líder, geralmente você é um facilitador somente. Quem vai desenvolver ali realmente de fato são os devs de ponta, as devs de ponta. Ou seja, quem está atuando no dia a dia. Você vai facilitar, você vai blindar o time, você vai comunicar as coisas para o time, mas quando você precisa comunicar sobre o trabalho do time, é sobre a entrega inteira, é sobre o time que fez. É nós, como um time, que entregamos, tá? Se o time falha, todo mundo erra, né? Se alguém do time falha, o time falha como um todo. Não é, o time falhou, é culpa do time. Não, isso não é certo, não faça isso, tá? Não seja esse tipo de pessoa, beleza? E, no fim, vender seu peixe sem vender. Como eu disse ali em cima, tem muitos lugares que você precisa aparecer para que as pessoas vejam o que você está fazendo, tá? Isso estrategicamente é importante para o seu PDI, ou seja, para a sua carreira dentro da empresa. Quem não é visto não é lembrado, já dizia minha avó lá atrás, tá? Então, seja uma pessoa que esteja na visão das pessoas, com entregas, com o que você está fazendo, para que as pessoas lembrem de você, tá? E, além disso, amplie seu network, né? Seja no trabalho, seja com as pessoas da sua área ou não, tá? Não necessariamente da sua área, dentro da empresa pode ter outras áreas. Eu sou de dev, mas é interessante comunicar com marketing, com certeza. Você vai aprender muito com o pessoal de marketing, eles vão ter trocas muito construtivas com vocês também, tá bom? Então, dica sensacional aqui para vocês. Quarto ponto e muito importante, principalmente para o nosso cenário remoto, tá? Eu trabalho remotamente aí fazem 4 anos, um pouco mais de 4 anos, tá? Desde o início da pandemia, muitas pessoas foram por formato remoto e muitas pessoas ainda não aprenderam a se comunicar assincronamente. Paulo, o que de acho é isso? Comunicação assíncrona. Comunicação assíncrona é basicamente eu conseguir me comunicar com pessoas sem eu precisar estar no mesmo tempo que a pessoa, ou seja, eu não preciso estar dentro de uma reunião, eu não preciso estar dentro de um chat em real time com a pessoa. Eu posso me comunicar em formato de texto, em formato de vídeo, em formato de documentação, em formato de e-mail, em vários formatos, ok? E comunicação assíncrona, basicamente, é o como funciona os times de tecnologia hoje em dia, tá? Times que trabalham remotamente precisam de uma plataforma, ou seja, uma ferramenta que vai fazer essa comunicação assíncrona. Dentro de empresas, normalmente, por conta de compliance, por conta de dados sensíveis, utilizam ferramentas pagas, ou um Teams, um Slack, ou alguma outra ferramenta específica ali para chats ou ferramentas de vídeo, enfim, cada empresa utiliza a melhor ferramenta ali para si, ok? Então, dentro dessas comunicações, como que você pode ser o mais assertivo? Tem reuniões que não precisam ser reuniões, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você. Às vezes uma comunicação direta via e-mail pode resolver algo que você puxe uma reunião e trave uma agenda de meia hora, 1 hora ali, que seria importante a pessoa estar em outra coisa, ou você está atuando em outra coisa, tá? Isso é o erro mais comum que a gente vê em grandes empresas hoje em dia. As pessoas ainda não entendem a prioridade do tempo das outras pessoas, entende? Quando você vai marcar uma reunião com um líder, e principalmente com um diretor, um coordenador, um gerente, alguém que tem uma agenda um pouco mais acirrada, é muito importante que você seja assertivo no tempo que você tem de agenda com ele ou com ela, tá? É muito importante que você traga também dentro de uma comunicação assíncrona toda aquela questão que eu trouxe lá em cima. Se você não tem a parte de tom de voz, eu vou explicar que dá sim para você colocar um tom de voz
mais amistoso dentro da sua escrita, um pouco mais formal ou informal, dependendo do caso, você vai perder um pouco só sobre a imagem, né? Mas você pode resolver algumas coisas por e-mail, coisas que pode ser um ok ou não ok. A pessoa não precisa ter a sua imagem ali, tá? Isso poupa muito tempo. Quando você entende que o tempo é muito valioso dentro de empresas, principalmente, você começa a priorizar a comunicação assíncrona. Isso eu consigo resolver numa mensagem? Sim, eu posso mandar, perfeito. A mensagem vai ser por uma ferramenta aqui, um Teams ou alguma outra, ou vai ser via e-mail? Defina a ferramenta, entrega essa mensagem e valide se a pessoa entendeu. Fulano, você recebeu? Isso é o principal ponto, é o mais importante. Você entendeu o que eu quis dizer? Valide isso, tá? Isso facilita muito e evita muitos erros de comunicação, perfeito? Quinto e último ponto, maiores erros da comunicação no trabalho. Se você já viu ali aquelas várias gafes, né, de ortografia que chega pelo e-mail ou pelo Teams do trabalho, aquilo não é nada legal e aquilo passa uma comunicação sobre o seu profissionalismo, tá? Então é muito importante, hoje a gente tem várias ferramentas que já automatizam a questão da correção ortográfica. Então é muito importante a gente prestar atenção sim na questão da ortografia. Quando eu falo ali dos maiores erros, é muito comum a gente ver em e-mails para clientes importantes erros de ortografia e erros simples. Às vezes não são erros mais complexos de crases ou de vírgula ou erros um pouco mais avançados. Não, são erros simples, tá? Às vezes conjugação de verbo, conjugação de tempo, falar ali acentuações certas, entonação certa, enfim, usar ortografia da forma correta. Perfeito? Esse é um ponto muito importante e um dos principais erros que a gente vê dentro do mercado de trabalho como um todo. E você deve, principalmente se você vai desenvolver documentações, é muito importante você estar atento à sua ortografia. Revise, utilize ali ferramentas para revisão. Se você utiliza o Google Docs, o próprio Google faz essa revisão. Se você utiliza um Word, o Word faz essa revisão. Se você pode utilizar, e não são dados sensíveis, pode utilizar ali uma IA para fazer essa revisão, utilize, tá? Mas hoje não tem tanta desculpa para revisar e-mails e mandar com erros ortográficos ainda, perfeito? Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Segundo ponto é o timing. Não importa você saber comunicar se você não sabe o timing certo de se comunicar, tá? Galera, esse é um dos principais erros. Eu já vi muitas pessoas falhando de trazer um feedback, por exemplo, na hora errada. A hora onde estava todo mundo ali, onde todo mundo estava atento, onde ele não precisava trazer aquele feedback, ele pum, acabou com o clima da equipe, da empresa, do dia, enfim, foi algo ruim, foi algo que podia ser evitado, tá? Então entender o timing. O que é o timing? Paulo, tem momentos que é melhor eu ficar em silêncio? Sim, tem momentos que você vai abaixar e você só vai ouvir, ok? Se você está recebendo feedback, por exemplo, você não vai ficar falando em cima da pessoa que está trazendo feedback. Ouça tudo que a pessoa tem que falar, posteriormente fale os seus pontos. Se você não tem nada para falar ou se você precisa digerir aquilo, seja sincero, transparente. Fala para a pessoa, opa, eu preciso de um tempo para digerir e te trazer uma resposta sobre isso. Hoje eu não tenho uma resposta, tá? Mas seja direto, seja prático, seja transparente, ok? Maiores erros é a pessoa não validar, ela não usar isso, né? Não validar esse tempo e não ter essa sensibilidade, não ter esse senso, tá? Tenha esse senso de colocar o que você precisa comunicar na hora certa. E uma coisa que pode te ajudar muito é: eu preciso falar isso agora? Faça essa pergunta, ok? Isso me ajudou muito em colocar a comunicação certa na hora certa, perfeito? Terceiro e último ponto, usar mal o tempo. Já comentei sobre isso ali em cima, mas o tempo é algo precioso. Quando você está em empresas que pessoas estão o tempo todo precisando entregar coisas, principalmente a agenda da pessoa é muito concorrida, seja muito assertivo com o tempo seu e da pessoa, tá? Acontece para os dois lados. Quando a pessoa usa mal o seu tempo, é quando você precisa, por exemplo, estar dentro de uma reunião mas só um pouquinho da reunião, coisa que você poderia ter alinhado ali por via e-mail, ok? Isso é um principal ponto. Ah, eu preciso de estar totalmente nessa reunião, não. Poxa, a minha parte eu posso por e-mail? Pode, legal, fim, perfeito. Outra coisa é as pessoas demandarem coisas que são prioridades para ela, mas não são prioridades para você. Isso é usar mal o seu tempo, tá? Então, aprenda a se comunicar, aprenda a falar não. Isso é muito importante. Usar mal o seu tempo é falar sim para tudo. Então, você está usando mal o seu tempo, você está deixando de fazer as suas entregas, o que você precisa entregar ali de fato, ok?
E usar mal o tempo das outras pessoas é você puxar uma pessoa para uma reunião e ficar falando da história da carochinha. Isso não é legal, ninguém gosta, ninguém acha saudável isso, tá? Então se você quer ser uma pessoa rápida, uma pessoa direcionada, uma pessoa assertiva dentro da comunicação, não gastar o seu tempo e nem o tempo da pessoa, seja direto ao ponto, seja uma pessoa que traga o início, meio e fim, o que você quer com aquela reunião, uma agenda e o output daquilo, perfeito? É isso, concluímos essa aula, te vejo no próximo episódio.